Abra sua Bíblia, eu quero deixar um texto da palavra de Deus com os irmãos em Lucas. É isso aí, né? Lucas capítulo 24. Eu não sei se você que já pregou, não sei se o pastor Nelson já viveu isso. A gente fala assim, Lucas capítulo 24, um exemplo, Lucas vai até ao capítulo 24, aí você que prega fala assim, Lucas capítulo 27, mas o Lucas não tem 27, mas tinha, eu estudei em casa, o que houve? E agora deu essa sensação, eu falei, Lucas 24, eu falei, será que tem 24? Eu estou enganado. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, ou seja, 10 ou 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Os seus olhos, volta ali, deixa claro isso. Os seus olhos, porém, estavam como fechados, ou impedidos de conhecer. Como? Eles não houve nenhuma, da parte de Deus, alguma coisa para impedir, mas estavam como fechados. 17. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, o que ides tratando à medida que caminheis? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? E ele perguntou, quais? E explicaram o que acontecera a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós queremos nesse culto, Senhor, cantado, Senhor, declarar, Senhor Deus, que é Páscoa, a alegria já está em nossos corações. É Páscoa, Senhor, e podemos viver a vitória de Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em nossos corações nesta noite. Te peço, Deus, que tu use minha boca, que tu use, Senhor Deus, a igreja para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que houve uma decepção muito grande. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Verso 21. Repita comigo, nós esperávamos. Irmãos, essa frustração dos discípulos no caminho de Emaús, daqueles dois homens, é a frustração da igreja. Esperamos o quê? Colocamos expectativas erradas. Por que aqueles homens desanimaram, entristeceram o coração? Porque eles esperavam um Jesus político. Muitos de nós no Brasil, nesses últimos anos, temos esperado uma mudança na política. A igreja nunca esteve tão envolvida na política do que agora nesses últimos dias, mas não é isso que vai resolver a corrupção, não é isso que vai resolver o problema brasileiro, isso não vai resolver. O que resolve
é nós crermos e vivermos uma expectativa de Jesus em nossos corações. Não adianta Jesus estar na política, mas não está no coração dos políticos. Não adianta Jesus estar na igreja, mas não está no coração de cada membro da igreja. A Bíblia diz que aqueles homens, eles estavam numa expectativa. Nós esperávamos, plural, todos aguardavam que Jesus fosse o revolucionário político de Israel. Jesus iria restaurar, seria o novo Davi. Jesus ia chegar igual o He-Man, dizendo: eu tenho a força. A expectativa era de um Jesus político. Mas Jesus não foi nada disso. Ele não veio pegar a arma. Ao contrário, quando Pedro pegou a espada, ele disse: Pedro, larga a espada, do que aqueles que fazem uso da espada, elas sofrem pela própria espada. O que o Senhor está dizendo nessa noite é que a sua expectativa, se você espera em Deus somente para este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não podemos colocar nossa expectativa. Temos que orar pelo Brasil, temos que orar pela política, temos que orar pelo mundo, temos que orar pela fome que assola as nações. Mas nossa expectativa não pode ser somente nesse mundo. A Bíblia diz que a decepção desses homens foi tão tamanha, porque a Bíblia diz que eles estavam caminhando, saindo de Jerusalém, voltando para casa. Tudo havia acontecido, mas ele, com a decepção, porque aguardava outra coisa, eles não viram Jesus, eles não viram o cumprimento da promessa. Talvez você imaginasse que Michele ia trazer crianças aqui com asas de anjo, com uma coreografia diferente, mas vieram crianças simples, com uma alegria espontânea, abrindo a sua boca, adorando o Senhor, e talvez você disse: isso não é suficiente. Isso aconteceu naquele dia. As pessoas esperavam o que não aconteceu como havia sido planejado, arquitetado na sua mente. A Bíblia diz que, verso 14, eles iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido. Aconteceu que enquanto conversava, verso 15, e discutia, o próprio Jesus se aproximou dele. Jesus estava participando da conversa. Jesus estava com eles. Jesus estava falando. Mas eles não perceberam. Jesus estava naquele lugar, mas eles não notaram. Jesus está aqui. A cruz não pode deter o nosso Jesus. Ele vive, ele está aqui. Ele quer habitar na sua família. Ele quer habitar no seu coração. A Bíblia diz que os seus olhos estavam como que impedidos. O que tem impedido você de ver o que nós vemos? O que tem impedido você de ver o que talvez sua mãe consegue ver? O que tem impedido você de ver o que muitos conseguem enxergar, mas você não consegue enxergar? Filhos de crente, que a mãe tem prazer em cantar, em trabalhar, em lavar louça, em lavar o banheiro, em lavar a roupa, em cuidar da casa, cantando, adorando o Senhor, e você olha. Minha mãe era um negócio estranho. Ela cantava uns negócios que ela inventava. Aleluia. E eu falei: que hino é esse que minha mãe está cantando? E cantava, e adorava, e glorificava. A Bíblia diz que eles não conseguiram identificar a Jesus. Os seus olhos não podiam conhecer. Então Jesus perguntou: o que é isso? Por que vocês estão tão cabisbaixos? Por que vocês estão tristes? Jesus sabia. Jesus queria ouvir da boca daqueles homens. Qual era o problema? Se você quer ser curado, fale para Jesus. Ele sabe de tudo. Mas é necessário que você fale. A Bíblia diz que ele
O que está preocupando o coração? O que vocês estão falando enquanto estão caminhando? Verso 17, finalzinho, diz assim: e eles pararam entristecidos, pararam tristes, dizendo assim, se eles fossem baianos, diziam: oxe, você é da onde, homem? A Bíblia diz que você por acaso tem ignorado os acontecimentos dos últimos dias? E explicaram o que aconteceu com Jesus e como os principais da sinagoga os entregaram à morte e o crucificaram. Aí verso 21, que é o que nós estamos discutindo. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, depois da sua cruz, depois do sangue que foi jorrado na cruz, depois dele ser colocado na sepultura, acabou, não tem mais esperança, estamos indo para casa, não existe mais esperança. É verdade que na escola bíblica dominical, verso 22, eles falaram, é verdade que na escola bíblica dominical, a professora ou o professor leu e explicou que isso ia acontecer, estava lá no Antigo Testamento. É verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, dizendo que foram ao túmulo de madrugada e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Tinha a lei e os profetas, tinha o testemunho das mulheres, tinha o próprio Jesus do lado, e aqueles homens não conseguiram ver, não conseguiram perceber. De fato, verso 24, alguns foram ao sepulcro e verificaram com exatidão que era exatamente como as mulheres estão falando. Aí Jesus deve ter tirado o óculos que ele tinha na época, deve ter olhado para ele, ó loucos, verso 25, vamos lá, você seja a boca de Jesus, vamos lá. De novo, 25, a igreja. Jesus estava falando assim, na Bíblia, no Antigo Testamento, já estava anunciado que isso tudo ia acontecer, mas vocês são loucos, vocês não acreditaram no que Jeremias falou, no que Isaías falou, no que Oséias declarou. Porventura não convinha que Cristo padecesse para entrar na sua glória? Aí verso 27, como que Jesus tirou a incredulidade do coração daquele homem, e começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expondo a respeito de toda a Escritura. Sabe o que tira a incredulidade? A Bíblia, a palavra. A Bíblia, lendo. A Bíblia diz que se você quer ter fé, a fé vem por ouvir a palavra. É a fé, a palavra que produz fé. E o homem sem fé, Tiago diz, é como um papel que joga no mar, é jogado de um lado para outro. Então por isso que você tem tanta dificuldade de acordar às 9 horas da manhã, vir para a escola bíblica dominical. Por isso que as igrejas hoje acabaram com esse esquema de estudo bíblico pela manhã ou à tarde. Não se estuda mais a Bíblia, porque o estudo da palavra, sendo no pequeno grupo, sendo aos domingos, o estudo da palavra vai produzir fé no coração. E o que Jesus fez para tirar a incredulidade daqueles homens? Explicou a palavra de Deus, começando com Moisés. Sabe quando eles conheceram Jesus? E aconteceu
Eles constrangeram Jesus, quando Jesus dizendo assim, fica conosco, Jesus dizendo, eu vou embora, mas eles falaram assim, não, fique conosco, durma conosco, venha cá na nossa casa. E Jesus entrou, verso 30, diz assim, e aconteceu que estando ele à mesa, toda a igreja, vamos lá, verso 30, e aconteceu que estando ele... Agora verso 31, só os homens, vamos lá. Só as mulheres. Não, 31. Quando eles, no partir do pão, então esses homens eram íntimos, participavam, porque eles notaram como Jesus partiu o pão. E a Bíblia diz que, no verso 32, eles disseram assim, porventura não ardia o nosso coração? Quando ele falava, porventura não arde o nosso coração, quando nós vemos essas crianças cantando, coral de senhoras, não arde o nosso coração quando a gente ouve a palavra sendo pregada? Isso só acontece porque Jesus está aqui. Só que a incredulidade faz com que nós não enxerguemos e vamos para casa triste, à busca de um Jesus que morreu. Mas você não vai achar esse Jesus no cemitério, porque ele vive. Por isso eu quero convidar novamente as crianças para encerrar de novo. Desculpa pedir a vocês mais uma vez, ficou muito bonito. Eu quero explorar um pouquinho mais. Vamos cantar e nós vamos estar encerrando o nosso culto. Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa. Mas não seja incrédulo. Não seja incrédulo.